Pode tomar o seu lugar, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos trabalhar mais uma mensagem da nossa série, Vencendo Batalhas Internas. Amém? Eu vou pedir para a gente soltar o nosso vídeo, mas antes, enquanto o pessoal prepara o vídeo, eu quero recapitular com você as nossas mensagens, as mensagens que já foram trabalhadas durante essa série. Se alguém puder acender... Bom, deixa a luz apagada que a gente vai assistir o vídeo. Mas eu quero, antes de mais nada, recapitular com você as mensagens que a gente já trabalhou nessa nossa série de mensagens, Vencendo as Batalhas Internas. Então, a primeira mensagem que a gente trabalhou nessa série foi Vencendo... Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Vencendo o quê, gente? Batalhas internas? Esse é o tema da série. Mas a mensagem que a gente inaugurou a série, alguém lembra? Vencendo paixões enganosas. Amém? Vencendo as paixões enganosas. E a gente falou sobre essas paixões que vêm para enganar o nosso coração, para tirar a gente do propósito de Deus. A gente falou sobre Sansão. Quantos estavam aqui? A gente falou sobre Sansão. Sansão, que estava sempre apaixonado, sempre vivendo por uma loucura e colocando em risco o propósito de Deus para a vida dele. Sansão não foi bem sucedido no propósito que Deus tinha para ele, por quê? Porque ele se perdeu nas suas paixões enganosas. Essa foi a primeira mensagem que a gente trabalhou. A segunda mensagem foi uma mensagem que o Felipe ministrou, onde ele falou sobre a gente vencer a nossa carnalidade. Quantos estavam aqui? Ele trouxe uma série de manifestações carnais, que a gente insiste em liberar sobre, muitas vezes, as nossas famílias, os nossos irmãos. Falou sobre facção, falou sobre divisão, falou sobre uma série de coisas. Facções? Tá certo? Foi engraçado. Só a Fernanda riu, mas foi... Todo mundo achou engraçado. Então ele falou sobre a gente vencer a nossa própria carnalidade. E essa é uma batalha interna das mais difíceis. Das mais difíceis, quando a gente tem que enfrentar a nós mesmos. A nossa própria ruindade. O nosso próprio pecado. Depois dessa mensagem, quem pregou foi o Wallace, e ele falou sobre o perdão. Vencendo a mágoa, vencendo o ressentimento, vencendo as decepções, através do quê? Através do perdão. E quantas pessoas não carregam essa batalha? Uma mágoa, uma decepção que aconteceu, e a maneira que a gente tem de enfrentar essa batalha, de algo que aconteceu no passado, ou de algo que está acontecendo, a maneira que nós temos de enfrentar essa batalha é através do perdão. Nós fomos perdoados por Deus e devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que cometem injustiças com a gente. E hoje, a gente vai trabalhar mais uma mensagem, mas eu só vou contar para vocês o tema da mensagem de hoje depois que a gente assistir o vídeo. Pode soltar o vídeo aí.
Hoje vocês não vão dar o grito. Entendi nada agora. Hã? Queria mais, o vídeo ficou legal, né? Ficou misterioso, Eu queria ver o filme, parece o trailer. Eu queria assistir o filme. Alguém acende a luz aí pra gente? O tema da mensagem de hoje é vencendo o medo. A Izinha deve estar orando. Ou ela sabe coisas que eu não sei. Vazaram informações aqui. Hoje a gente vai falar sobre o medo, vencendo o medo. E eu quero começar essa mensagem aqui fazendo uma enquete. Vai começar o momento enquete da GP. Só que para funcionar essa enquete, o pessoal vai ter que ser verdadeiro aqui. Amém? Senão o Felipe fez assim, ó. Esse pessoal verdadeiro, difícil. Ó, não adianta ficar com um papinho furado aqui querendo se aparecer. Tem que mandar real. Amém? Vai ter que mandar real. Levanta a mão. Quem aqui tem medo de falar em público? Levanta a mão. Ó, o povo está sincero. Uau! Legal. Pode abaixar a mão. Levanta a mão. Quem aqui tem medo de tomar decisões importantes? Levanta a mão. Isso aí é quase um tema da próxima mensagem, eu estou vendo. Vamos ter que trabalhar esse tema. Quem aqui tem medo da pobreza? Quem aqui tem medo da pobreza? Levanta a mão aí, irmão. Levanta a mão. Muito bom, muito bom. Quem aqui tem medo? Quem aqui tem medo de decepcionar os outros? Isso é legal. Quem aqui tem medo do escuro? Agora eu quero ver os sinceros de verdade. Quem aqui tem medo do escuro? Vai, levanta a mão. Sei. Glória a Deus. Pessoal, como a gente viu, ó, existem vários tipos de medo, não é? Tem gente que eu fiquei sabendo que foi no Hopi Hari e ficou com medo de ir na montanha-russa. Isso é um absurdo. Pelo amor de Deus, gente. Cat, fica na sua. Tem gente que tem medo de barata. Quem aqui tem medo de borboleta? Vai, pode levantar a mão, vai. Ó, viu? Depois a gente vai criar um grupo no WhatsApp. Verdade. Finalmente eu conheci alguém. Gente, todo mundo já entendeu a dinâmica. Vamos para a palavra. Existem vários tipos de medo. Existem pessoas que têm medo do escuro, né? Como a gente falou. O que é a pessoa que tem medo do escuro? É aquela pessoa que ela evita ter que sair da cama no meio da noite. Se você está rindo é porque você já viveu isso. Ninguém levantou a mão, mas começou a rir, eu já sei, conheço. Eu tinha esse medo. Vou abrir o jogo aqui, vou abrir o coração para vocês. Eu morria de medo do escuro quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo, isso. Há muito tempo atrás. Não existia nem televisão na época. Eu morria de medo. Então o que eu fazia? Eu não queria ter que levantar de noite. Então eu levava um copo de água bem cheio para o meu quarto, que se eu tivesse sede, eu bebia uma garrafinha. Eu bebia lá no quarto. Só que tinha dia que eu esquecia a garrafinha. E aí, no meio da noite, eu acordava com sede. Aí o demônio falava para mim, vai lá na cozinha, pegar um copo de água para a gente conversar um pouquinho. Falava, não, dá para aguentar mais um pouquinho essa sede. Quando não tinha jeito e eu tinha que ir, o que eu ia fazendo? Eu ia acendendo as luzes de casa. Então, eu saía do meu quarto, entrava no corredor, acendia a luz do corredor. Por onde eu ia, eu acendia a luz. Chegava na sala, acendia a luz da sala. Acendia a luz da casa inteira. Na volta, o que eu fazia? Eu apagava a luz e corria. Era desse jeito. Existem pessoas que têm medo da pobreza, como a gente falou também. Pessoas que, em algum momento da vida, experimentaram a pobreza.
passaram necessidade, viveram a escassez na vida financeira, viveram debaixo da escravidão das dívidas. E hoje, porque já experimentaram a pobreza, sentem medo de passar por isso de novo, ou às vezes sentem medo de nunca sair dessa situação. Pessoas que entram na faculdade, mas sentem medo. Será que quando eu me formar, eu vou ser bem-sucedido no meu trabalho? Será que tem mercado de trabalho para a minha profissão? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir assinar um Netflix? Será que eu vou poder viajar com a minha família? Existem pessoas que sentem medo disso. Existem pessoas que têm medo de falar em público. São aquelas que quando tem que apresentar um trabalho na faculdade, na escola, vai ter que falar em público, treme, sente aquele frio na barriga, sente até mal-estar. A Raquel na faculdade, quando tinha que apresentar um trabalho, ela pedia para eu orar por ela, mas não é assim, ora aí por mim, é vem aqui orar por mim, bota a mão na cabeça. E antes dela apresentar, a gente fazia a faculdade junto, eu vou expor mesmo, não adianta ficar me olhando com essa cara. Antes dela apresentar o trabalho, eu tinha que orar por ela. Pessoas que têm medo de falar em público, falar besteira. Será que vão rir de mim? Será que eu vou me sair bem? Será que eu vou gaguejar? Será que eu vou ter um branco? Será que eu vou ter um branco? Eu vou esquecer? Será que eu vou travar? Existem pessoas que têm medo disso. Então, existem pessoas que têm medo disso, mas não têm medo daquilo. Existem pessoas que têm medo da pobreza, mas não têm medo do escuro. Agora, existem situações que todo mundo fica com medo. E eu posso provar. Por exemplo, entrou a barata dentro de casa. Uns vão sentir medo. O Felipe, por exemplo, a vida inteira foi assim. Era o primeiro a correr. Felipe, para, estou pregando. Vamos falar a verdade. Eu era o que sentiu medo. Agora eu fiquei no temor. Eu era o que sentia medo. Mas ele não. Ele não sentia medo da barata. Então, a barata apareceu, tem gente que tem medo, tem gente que não tem medo. Agora, a barata voou. Acabou. O mais valente, o mais corajoso vai sair correndo. Não tem jeito. Agora eu quero mostrar para você, na Bíblia, uma situação que todo mundo lá ficou com medo. Todo mundo. O mais corajoso e o mais covarde. Todo mundo ali sentiu medo. O texto está em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Gente, vamos abolir esse U aqui da GP de Jundiaí? Vamos combinar, então, que quando a gente for para Itupeva, lá a gente grita. Aqui está liberado, não precisa. Isso aí desanima, gente. Mateus 8, 23. Diz assim: ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é esse homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Presta atenção, a Bíblia está falando de uma certa ocasião, onde Jesus ele entra num barco e os discípulos acompanham Jesus e entram com ele junto, dentro do barco.
E a ideia aqui é passar para uma outra margem do rio. Eles vão navegar. Só que no meio da navegação, o que acontece? Se levanta um temporal dos piores. É raio, é tempestade, é chuva, é onda, é o barco balançando, as ondas inundando o barco. E a Bíblia vai dizer que nesse barco, todo mundo estava com medo. Todos os discípulos ali estavam apavorados. Foi uma situação que deixou todo mundo com medo. A minha voz parece que eu estou com 12 anos hoje. Estou na puberdade. Joãozinho, tem como engrossar minha voz aí na mesa? Estou brincando. Mas se der, pode fazer. Todo mundo ali ficou com medo daquela situação. A tempestade castigando o barco. A gente imagina o barco daquela época. Né? Que existe a diferença entre o barco de hoje e o barco da época. E a tempestade castigando aquele barco, todos os discípulos achando que iam morrer. Estavam apavorados. De repente, eles têm uma ideia. Vamos acordar Jesus. Porque Jesus, enquanto os discípulos estavam apavorados, achando que iam morrer, Jesus, diz a Bíblia, que estava com a cabeça numa almofada, dormindo. Estava de boa. Sossego. Pensa num sono. O sono do justo. Literalmente. O sono do justo. Ele estava dormindo, nem sabia do que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. Vamos acordar Jesus. Jesus, acorda, acorda. Jesus, pelo amor de Deus. Jesus, acorda. O senhor não se importa que a gente morra? Vamos todo mundo morrer aqui hoje. Essa tempestade vai matar todo mundo aqui hoje. Está tudo bem para o senhor? O senhor não se incomoda? Vamos morrer mesmo? Chegou o dia, chegou a hora? Aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele tem uma resposta meio curiosa. Jesus ele olha para aqueles discípulos e ele diz assim: por que vocês estão com medo? Por quê? Aí eu imagino os discípulos falando: Jesus, por quê? Não está óbvio por que a gente está com medo? A tempestade está quase virando o barco. A gente está quase morrendo afogado dentro do barco. Daqui a pouco está todo mundo no mar. Por que a gente está com medo? Jesus não está entendendo. Presta atenção nisso. Isso aqui é importante. Falando igual o Felipe. Isso aqui é importante. Jesus não está entendendo o porquê do medo. Isso é curioso ou não é? Isso é curioso. Está muito claro ali. Para mim está claro. Está claro o motivo do medo? Está claro, Fê? Está claro? Para todo mundo aqui está claro o motivo do medo? O barco está quase afundando. Para Jesus não ficou claro. Não estou entendendo o medo. Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Então diz a Bíblia que Jesus dá uma ordem para o mar, dá uma ordem para a tempestade e se faz calmaria. Tudo se acalma. A tempestade se acalmou. Agora os discípulos olham uns para os outros e dizem assim: quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem? É mais ou menos aqui essa história. Os discípulos passando perrengue, passando sufoco. Eles acordam Jesus para dizer: viu, vai todo mundo morrer. E Jesus tem uma primeira pergunta. Uma primeira pergunta. Importante nessa história. A pergunta é: por que vocês estão com medo? Repete aí comigo. Por que vocês estão com medo? Essa é a primeira pergunta importante na história. É a pergunta de Jesus. A primeira pergunta é: por que vocês estão com medo? Aí tem uma segunda pergunta nessa história, muito importante também. A segunda pergunta é: quem é esse homem
que até o vento e o mar o obedecem? São duas perguntas extremamente importantes. A primeira, por que vocês estão com medo? A segunda é, quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem? Agora, vamos responder essas perguntas hoje? Vamos responder essas perguntas hoje? Vamos começar pela segunda pergunta. Quem é esse homem? Quem é esse homem, gente? Todo mundo aqui sabe, esse homem é Jesus, o Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Verbo que estava com Deus e o Verbo que era Deus, o caminho, a verdade, a vida. A resposta da segunda pergunta é muito simples. Quem é esse homem? Esse homem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, essa resposta vai responder a primeira pergunta também. Porque agora a gente tem que fazer uma análise. Presta atenção em mim. Agora a gente precisa saber o seguinte. Se a resposta da pergunta é, quem é esse homem? É Jesus, o Filho de Deus. A gente tem que se perguntar o seguinte. Jesus, o Filho de Deus, ele é diferente dos outros discípulos? Porque todo mundo teve medo dentro do barco. Todo mundo dentro do barco teve medo, menos ele. Agora a pergunta é, ele é diferente dos outros? Quem é esse homem? Esse homem é diferente dos outros? A gente está falando de um super-homem? Porque a gente sabe que Jesus era Deus. Era Deus, sim ou não? Jesus era Deus, certo? Mas a Bíblia não diz que ele se esvaziou? A Bíblia não diz que ele não julgou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar? A Bíblia não diz isso? Ele se esvaziou. Ele era Deus, mas ele se esvaziou. Ele veio para a terra em figura humana, sujeito às mesmas fraquezas que eu e que você. Ele não veio para a terra onisciente, ele não veio para a terra onipresente, ele não veio para a terra onipotente, ele veio homem, 100% homem, sujeito às mesmas fraquezas. Agora, tem alguma diferença entre ele e os discípulos? Tem, claro que tem. Era homem igual. Mas nele não havia pecado. Nele não havia nenhum pecado. Eu e você, nós fomos concebidos no pecado. Não é isso, Fê? Os discípulos foram concebidos no pecado. Nós aqui, todos nós, nascemos pecadores. Alguém aqui nunca pecou? Todo mundo. Então, se existe uma diferença entre o homem que não tem medo da tempestade e os homens que têm medo da tempestade, a diferença é essa. Um não tem pecado, os outros têm. O pecado gera o medo. Vocês estão entendendo, meus queridos? O pecado, ele gera o medo. Por que Jesus não tinha medo ali? Porque ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Ali ele está seguro, ele não entende o motivo do medo. Por que vocês estão com medo? Eu não estou entendendo qual que é o motivo. Ele não conseguia entender, ele não tinha pecado. Ele não tinha motivo para ter medo ali. Vocês estão entendendo? Os discípulos tinham. O pecado gera o medo. Vamos entender melhor essa história? Vamos voltar lá para a criação.
Vamos entender melhor essa história, vamos voltar lá para a criação. Deus cria o homem e coloca o homem dentro de um jardim, certo? Deus dá autoridade para esse homem e fala, olha, você vai governar nesse jardim. Você vai dominar sobre os animais selvagens, você vai dominar sobre os animais do campo, você vai dominar sobre os répteis, sobre os animais do mar, você tem autoridade. E coloca o homem no jardim. Foi nessa posição que Deus colocou o homem. Uma posição de autoridade. Amém? Agora, Deus diz para Adão assim, Adão, é o seguinte, vamos fazer um negócio? Eu vou fazer passar por você todos os animais e você vai dar nome para eles. Você topa? Adão fala, eu topo. Então, entrem os animais e aparece um macaquinho pulando. Adão, e aí? Macaco. Você é um macaco. Perfeito. Adão, agora me fala uma coisa, e essa pescoçuda aí? Essa aí é a girafa. Vai chamar girafa. Aí, de repente, entra o leão. Todo intimidador. Todo musculoso. Ô, meu leão. Adão, e esse aí? Esse aí vai chamar demônio. Está amarrado em nome de Jesus. Que é isso? Que monstro é esse? Foi essa a atitude de Adão? Não, esse é o leão. E vai logo, leão. Anda logo antes que eu te dou um. Próximo. E esse aí, Adão? Esse que vem grandão aí, que nunca fez a unha? Esse aí é o urso. E ele que não se meta comigo. Vai, vamos embora. Passa, próximo. E aquela pulando na água lá? A grandona? Ali é a baleia. E se ela ficar molhando aqui, que ela está achando que é a casa da mãe Joana aqui? Ô baleia, se você continuar molhando tudo aqui, você vai ver depois. Adão não tinha medo dos animais, não. Passou leão, passou urso, passou tigre, passou cobra. Ele tinha algum medo? Nenhum medo. Ele estava numa posição de autoridade. Adão ali não tinha motivo para ter medo nenhum. Ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado, mas um dia ele acordou injuriado. Adão acordou injuriado e a mulher dele acordou pior que ele. Acordou com fome, abençoada. Eva come do fruto proibido. Oferece para Adão. E aí Adão ele comete o pior erro da vida dele. Deu ouvidos à mulher. Estou brincando. Adão ele peca junto com a mulher dele. E agora? Adão ele pecou. E agora? Agora o despertador tocou, são 5 horas da tarde. É hora do devocional de Adão. Tocou o despertador, 5 horas, é a hora do devocional, é hora de encontrar com Deus. Só que Deus vem para ter com Adão e não encontra Adão. Não encontra. E Deus pergunta, aonde está você, Adão? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Onisciente. Deus sabia onde é que Adão está, atrás da terceira árvore aqui à minha esquerda. Sabia. Aonde está você, Adão? Ele está perguntando, Adão, você não está no lugar onde eu te coloquei. No lugar de autoridade que eu te coloquei, você não está. Onde é que você está, meu filho? Aí Adão responde onde ele está. Ele responde, ele diz assim, eu ouvi a tua voz e tive medo. Tive medo. O pecado fez isso com Adão. O pecado tirou Adão de uma posição de autoridade, de coragem, aonde ele dominava, aonde ele governava, aonde ele exercia uma liderança, para colocar ele numa posição de medo. Foi o que o pecado fez. O pecado gera
o medo. A primeira vez que o medo entra na história foi quando o homem pecou. Vocês estão entendendo, gente? O pecado é a fonte do medo. Depois de muitos anos, um homem chamado João conseguiu explicar melhor tudo isso. Abre aí comigo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Primeiro João 4, 18. João, depois de muitos anos, muitos e muitos anos, ele vai explicar melhor para a gente isso. Ele vai dizer assim: no amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo supõe castigo. O medo supõe castigo. Fábio, que negócio é esse que o medo supõe castigo? Explica melhor esse negócio. O que João está querendo dizer? João está querendo dizer que quando eu peco, eu espero pelo castigo. Quando eu peco, a minha consciência, ela me acusa. E eu sei que para aquele meu pecado, existe um castigo. Você sabia que para todo pecado existe um castigo? Para absolutamente todo pecado, meu querido, existe um castigo. A Bíblia diz que Deus não suporta balanças desonestas. Mas a balança precisa é o prazer do Senhor. É por isso que para todo pecado existe um castigo. Deus, Ele é justo. Ele é justo. Se nasceu o pecado, esse pecado ele precisa ser expiado. Diante do pecado, o Senhor que é justo, Ele precisa fazer o quê? Justiça. E como é que se expia o pecado? Através do castigo. Através do castigo. Quando eu e você, nós pecamos, a nossa consciência, ela nos acusa, de tal maneira que nós esperamos pelo castigo. E isso nos dá medo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o motivo de tanto medo? Quando a gente fala do medo da pobreza, quando a gente fala do medo do escuro, meu irmão, alguém que nunca pecou, o único medo que ele vai ter no escuro é de tropeçar em alguma bênção de Deus. Alguém que não tem pecado no escuro, o medo é esse, se eu ficar andando no escuro aqui, eu vou tropeçar em alguma bênção de Deus. Agora, o homem que pecou, não. O escuro assusta. Por quê? Porque ele está esperando o castigo. Então eu olho para a minha vida e eu sei que a minha vida está torta, eu sei que minha vida está errada. Eu sei que eu não tenho caminhado de maneira justa com Deus, a minha consciência me diz isso, a minha consciência me mostra isso, então qual é a minha expectativa? A minha expectativa é ter sucesso? A minha expectativa é ser abençoado? A minha expectativa é ter a presença de Deus, o favor de Deus sobre a minha vida? Não. Quando eu olho para a minha vida e eu sei que eu não tenho caminhado em retidão, eu sei que eu não tenho andado de uma maneira que agrada a Deus, a minha expectativa é de receber o quê? Castigo. Castigo, é assim que eu olho para o futuro. A Bíblia diz em Provérbios que o ímpio, ele foge, presta atenção, o ímpio, ele foge até quando não tem ninguém atrás dele. O ímpio foge até quando não tem ninguém atrás dele. Por quê? Porque na consciência dele, o que ele está esperando? O castigo. É o homem com medo, o pecado,
meu querido, tirou a gente de um lugar de autoridade, para colocar a gente num lugar de medo. E nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos colocados nessa terra para governá-la, nós nos tornamos covardes, medrosos, temos medo de tudo, temos medo da pobreza. Por quê? Porque esperamos o castigo. Esperamos o castigo. Eu olho para a minha vida, eu sei que eu não mereço a bênção. Eu não mereço. Eu desobedeci, eu pequei, eu desagradei a Deus. O que eu espero? Eu espero a pobreza, eu espero a enfermidade, eu espero a morte. Eu espero a solidão. Quantas pessoas não têm medo de não encontrarem um esposo, uma esposa? Medo de viver sozinho. Tem uma peça fora do quebra-cabeça aqui. Porque Jesus, ele começa a dizer para os discípulos assim: não tenham medo. Essa peça está meio fora do quebra-cabeça. Porque, peraí, vamos lá. Vamos recapitular a história. O homem pecou. Porque ele pecou, ele espera o quê? O castigo. E agora ele tem medo. E Deus é justo. O pecado precisa ser castigado. Por que Jesus está dizendo para os discípulos não terem medo? Eles não pecaram? Sim ou não? Sim ou não? Pecaram. O pecado deles precisa ser castigado? Sim ou não? Hã? Sim. Deus é justo? Precisa ser castigado. Os discípulos estão com medo do castigo de Deus. E o castigo é merecido, sim ou não? Sem medo de errar, gente, vamos lá, sim ou não? O castigo é merecido, pecaram. Por que Jesus está dizendo, não tenham medo? O castigo é merecido. Pecaram. Que história é essa, não tenham medo? Por que ele está dizendo isso? Vou dizer para você, por que Jesus está dizendo isso? Jesus sabia sobre quem recairia o castigo. Você pegou? Você pegou? Jesus, ele sabia que o pecado dos discípulos merecia castigo, mas ele sabia que aquele castigo era dele. Por isso ele está dizendo para os discípulos, não tenham medo. O seu pecado, meu filho, merece castigo, mas eu vou te dar uma boa notícia hoje. Antes de você nascer, o teu problema já tinha solução, já estava tudo resolvido. Porque há mais de 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus pisou nessa terra e resolveu o teu problema. Está resolvido. Por isso que ele diz, não tenha medo. É por isso que ele diz, não tenha medo. O castigo que era seu, eu já tomei. Já está resolvido. Vamos ler um texto maravilhoso. Quer ler um texto maravilhoso da Bíblia comigo? Abre a Bíblia em Isaías, capítulo 53, versículo 1. Pensa num texto. Eu ia falar para tatuar, mas deixa quieto. Não é. Isaías 53, 1. Um dos meus textos preferidos da Bíblia, e eu tenho certeza que é de muita gente. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo, perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meu irmão, o teu problema foi resolvido há muito tempo atrás. Você não era nem nascido. Mas Deus fez justiça com o seu pecado. Deus fez justiça com o seu pecado. E agora Jesus está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Amém, meus queridos? O castigo que era nosso, Ele levou. Ele levou. O preço do meu e do seu pecado está pago. E agora eu vou te contar uma notícia triste. Porque ninguém vai sair daqui hoje igual anjo. A gente vai sair daqui hoje melhor do que a gente entrou. Amém? Mas anjo não. E mais cedo ou mais tarde, eu e você, a gente vai pecar. Estou te dando um spoiler. Nós somos humanos. Deus está trabalhando na nossa vida, a gente está melhorando. A gente está melhorando, é devagar, mas a gente está ficando melhor. Aleluia. Mas vamos pecar. Vamos pecar. Agora, para o nosso próximo pecado, existe um castigo que já foi consumido em Jesus. Já está resolvido. Está vendo essa cruz aqui, meu querido? Agora eu entendi por que deixaram. Está vendo essa cruz aqui? Você, todos os dias da sua vida, pode correr para ela. Porque aqui, o teu problema foi resolvido. O seu pecado foi castigado ali, ó. Foi castigado ali. Nós não precisamos mais temer o castigo, porque Jesus levou sobre si. Amém? Agora, talvez algumas pessoas estejam se perguntando assim, ok, mas vamos lá. Eu não estou aprendendo isso hoje. Eu tenho 10 anos de convertido. Que Jesus morreu naquela cruz pelo meu pecado, eu já sei disso tem mais de 10 anos. Eu já sei que o castigo que eu merecia, Ele levou lá. Mas eu já sei disso faz tanto tempo. E vou dizer uma coisa para você, eu ainda tenho medo. Eu ainda tenho medo. Eu já sei que Ele levou o castigo. O castigo que eu merecia, eu já sei que Ele levou. Mas, Fábio, eu ainda tenho medo. Eu tenho medo da pobreza, eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de decepcionar os outros. Eu tenho medo de uma enfermidade. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de demônio. Eu ainda tenho medo. Agora, para esse medo, existe uma solução. Quem crê nisso? Existe uma solução. Vamos aprender com o apóstolo Paulo qual é a solução para esse medo. Porque a questão do castigo está resolvida. O problema agora é o medo. Deus, Ele sabia que Ele ia resolver o problema do castigo, mas mesmo assim a gente ia ficar com medo. Olha como Ele sabe de tudo. Ele sabia, eu vou pegar o castigo desse povo, eu vou derramar sobre Jesus, eu vou resolver o problema dele, e mesmo assim eles vão continuar com medo. Mas tem solução para isso, meu filho. Tem solução. Você não vai viver com medo. Tem solução para esse medo. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Abre a Bíblia aí, num outro texto que eu amo. Romanos
5. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, o nosso pecado foi castigado em Jesus e por isso agora nós estamos justificados. Nós temos paz com Deus. Uma vez a gente foi inimigo, mas agora a gente é amigo de Deus. É o que ele está dizendo. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Agora presta atenção no versículo 5. Ora, a esperança não traz confusão, em algumas versões a Bíblia diz, e a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui está o segredo para acabar com o medo. Lembra que a gente leu um texto de João, que dizia que o medo supõe castigo? Quem lembra disso? Lembra que João explicou para a gente que o medo supõe castigo? Quando eu estou com medo porque eu estou esperando o castigo. João disse isso, mas ele não começou dizendo isso. João, ele começou o texto dizendo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Presta atenção, porque não é qualquer amor. O amor da minha esposa é maravilhoso, mas não lança fora todo medo. É o verdadeiro amor. A gente está falando do amor de Deus. Amém? O verdadeiro amor, o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Quando ele entra, o medo sai. Quando o amor de Deus chega, o medo tem que pegar as coisinhas dele e ir embora. Quanto mais eu recebo do amor de Deus, menos medo eu sinto. Quanto mais eu me aprofundo na revelação do amor que Deus tem por mim, mais o medo vai perdendo a força e vai embora. Agora, o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 5, ele está explicando como isso acontece, porque tem um meio disso acontecer. Meu irmão, presta atenção que o teu medo vai acabar. Tem um meio disso acontecer. Fábio, eu entendi, o amor de Deus, ele lança fora o meu medo, mas como é que isso acontece? Que eu sei que Deus me ama e hoje eu vou levar a garrafa cheia de água para o quarto, porque se eu ficar com sede de noite vai dar ruim. Tem um meio disso acontecer. O apóstolo Paulo está escrevendo assim, olha, presta atenção. O amor de Deus, ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. E esse é o segredo. O amor de Deus que lança fora todo o medo, porque eu sei que eu pequei, mas os meus pecados foram castigados em Jesus. Então eu sei que eu não tenho mais que ficar esperando o castigo de Deus, mas eu ainda tenho medo. Então, meu irmão, presta atenção.
Porque o amor de Deus, ele lança fora esse medo no seu coração. Ele manda embora. Só que tem uma maneira dele fazer isso. Ele faz pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele escreveu: o amor de Deus é derramado no nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo. Então escuta só. Quanto mais eu me relaciono com a pessoa do Espírito Santo, mais o Senhor, Ele derrama o amor dEle no meu coração. Quanto mais eu me aprofundo no Espírito Santo, quanto mais eu me encho do Espírito Santo, quanto mais eu escuto a voz do doce Espírito Santo, quanto mais Ele me enche, quanto mais Ele trabalha no meu coração, mais do amor de Deus vai sendo derramado no meu coração. E quando Ele começa a entrar, quando esse amor começa a entrar, o medo começa a sair. Eu vou me aprofundando no Espírito Santo, eu vou me relacionando com o Espírito Santo. E quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu escuto dele, mais o amor de Deus vai sendo derramado no meu coração. Eu vou tendo a revelação do quanto Deus me ama, do quanto eu sou importante para Ele. E aquele medo que me dominava, aquele medo que me escravizava, aquele medo que me tirava a paz, ele vai perdendo a força. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo lá em Jesus, ele nos trouxe a paz. Amém, meus queridos? Ele nos trouxe a paz, mas nós vamos experimentar dessa paz de uma única maneira, nos relacionando com o Espírito Santo. Sem esse relacionamento, presta atenção, o teu problema foi resolvido, mas você não se dá conta disso. Aí é duro. Aí é duro. Quando eu não me relaciono com o Espírito Santo, o meu pecado foi castigado em Jesus, mas eu continuo esperando por Ele. Está entendendo? Isso é terrível. O meu pecado foi castigado em Jesus e eu continuo esperando por Ele. Por quê? Porque o problema foi resolvido, mas eu não consigo me dar conta disso. E aí tem um problema grave nisso. Tem um problema grave nisso, porque quando Jesus levou sobre si o nosso castigo, Ele queria nos colocar de volta naquela posição de autoridade. Presta atenção, você não ouviu o que eu falei. Você está viajando. Deus está querendo pôr um fim no teu medo hoje. Não se disperse. Não deixe o diabo tirar isso de você. Você vai ser livre desse medo hoje. Quando Jesus morreu naquela cruz ali, Ele estava levando sobre si o nosso castigo, Ele estava resolvendo o nosso problema com um objetivo. Ele quer colocar a gente de volta no lugar de onde a gente não devia ter saído. Ele quer tirar a gente do lugar do medo onde a gente se encontra, para devolver a gente para o lugar de onde a gente não devia ter saído. Que lugar? O lugar de autoridade, o lugar de governo, o lugar de domínio. Só que Ele fez a parte dele. Custou caro. Custou caro demais. Cada gota do precioso sangue de Jesus que foi derramado é um preço caro, alto demais. Ele sentiu dores. Ele se sentiu humilhado. Ele foi ferido. Ele foi cuspido na sua honra.
O Deus que é digno de toda glória, de todo louvor, de toda majestade, foi humilhado por homens pecadores. Isso custou caro para Jesus, mas Ele se entregou. Ele se entregou. Ele verteu cada gota de sangue que foi necessária. Ele suportou até o último. Ele fez a parte dele, para nos devolver o lugar de autoridade, para nos devolver a coragem, a fé, a esperança, a alegria. Ele fez a parte dele, agora presta atenção, porque Ele pode ter feito a dele. Se eu não fizer a minha, nada feito. Nada feito. Eu vou continuar sendo covarde. Eu vou continuar morrendo de medo. Medo da pobreza. Fábio, qual que é a tua expectativa, Fabião? A respeito da tua vida financeira. O que você acha que Deus vai fazer na tua vida financeira? Você está esperando um milagre da parte de Deus? Não, eu estou esperando a pobreza. Porque eu continuo sendo um covarde. Porque eu não me relaciono com o Espírito Santo. Eu não me relaciono com Ele. Eu não deixo Deus derramar o amor dEle no meu coração. Ele quer derramar. Ele está pronto para derramar. Ele quer te fazer, meu querido, se sentir amado. Ele quer fazer, Ele quer demonstrar todo o amor que Ele sente por você, mas você precisa deixar. Você precisa deixar, você precisa entrar no teu quarto e falar: Espírito Santo, vem cá e derrama o amor de Deus no meu coração. Me mostra o quanto eu sou amado. Me mostra, Deus, o quanto o Senhor me ama, o quanto eu sou precioso para o Senhor. Quando eu começo a ter esse relacionamento com o Espírito Santo, Ele vai derramando o amor de Deus. Ele vai derramando o amor de Deus. Eu vou sendo cheio do amor de Deus. Eu vou me sentindo amado. Fábio, a Covid veio aí, mas eu sou tão amado por Deus. Fábio, a guerra está acontecendo aí, isso aí vai dar um pepino. É o seguinte, vai todo mundo ser mandado embora, é desemprego, mas eu sou tão amado por Deus. Oh, Jesus! Eu sou tão amado por Deus. Hoje eu estive de manhã orando e Ele me disse isso. Vocês estão entendendo, meus queridos? O próprio Espírito Santo confirmou no meu coração: Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, Ele está cuidando de mim. Fábio, você não está com medo? Medo do quê, meu irmão? Medo do quê? O Senhor não vai me castigar, não. Ele já castigou. O preço do meu pecado já está pago. O que eu espero do Senhor é a sua bondade. O que eu espero do Senhor é a obra que Ele tem para fazer na minha vida, na minha casa. O que eu espero do Senhor é viver a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Ele vai me colocando de novo no lugar de onde eu não devia ter saído. Se coloca de pé. Se coloca de pé, meu querido. Se coloca de pé. E deixa o Senhor derramar esse amor no seu coração. Presta atenção. Quais são os teus medos? Tá com medo do quê, meu filho? Eu estou vendo Jesus agora olhando para você e se perguntando: por que você está com medo? Ele não está entendendo, Gustavo. Ele está olhando para você e ele está falando: por que você está com medo? Não está entrando na cabeça dele. Ué, ele está lembrando da cruz. Ele está lembrando do dia que ele sofreu no seu lugar. Ele está lembrando do dia que ele foi moído no seu lugar. Ele está lembrando do dia que ele morreu lá. Era para ser você, mas foi ele.
E agora ele está olhando para você e se perguntando por que ele está com medo. Meu Deus, eu resolvi o problema dele e ele não era nem nascido. Vai, meu irmão, deixa Deus te amar. Deixa Ele te amar. Deixa Ele te cuidar. Oh! Meu querido, eu quero fazer um apelo àqueles que já há algum tempo estão sentindo medo. Eu não quero saber qual que é o medo. Eu não quero saber se o medo é disso ou daquilo. Você sabe. Eu quero chamar você à frente aqui. Se você já há algum tempo tem sentido medo, e eu não sei que medo é esse. Eu não sei que medo é esse. Eu não sei se o medo é da pobreza. Eu não sei se o medo é de alguma doença. Eu não sei se é medo do demônio. Eu não sei se é medo de decepcionar alguém. Eu não sei qual é o medo. Mas se você está sentindo medo, quando você olha para o seu futuro, quando você olha para o seu futuro e ao invés de ter expectativa, você tem dúvidas. Ao invés de ter fé, você tem dúvidas. Ao invés de ter alegria, não, Deus vai fazer. Deus vai operar um milagre. Deus vai mudar a minha história. Não, não é isso que está acontecendo, é o medo, não vai dar certo, não vai funcionar, esse caminho não está dando certo, eu não vou conseguir pagar as contas, esse negócio não vai dar certo. Eu não sei qual é o medo, mas se você tem sentido medo, eu não quero que você permaneça no seu lugar. Meu irmão, já era para você estar aqui na frente. Já era para você estar aqui na frente, porque o medo tem que acabar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu filho. Não é vergonha sair do lugar, não. Não é vergonha sair do lugar, não. Aqui todo mundo é pecador. Talvez esteja todo mundo aqui esperando o castigo. Você vai ficar no teu lugar por quê? O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Se derrama na presença de Deus. Se derrama, diga a Ele, Senhor, me mostra o teu amor. Vejo mais minhas aflições. Se você quiser se prostrar, se prostre. Se você quiser deitar no chão, deite. E percebo se quiser pular, maravilhoso mas tenha Ele seu tempo com Deus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só existe um amor perfeito. Só existe um amor perfeito. O amor dos seus pais não vai lançar fora todo o medo. Continue com seus olhos fechados. O amor dos seus pais por você não vai lançar fora todo o medo. Então eu vou dizer uma coisa para você: você nem depende dele. Talvez você não se sinta amado porque os teus pais não demonstraram o amor que deviam demonstrar por você. Mas eu estou te dizendo uma coisa: você não depende desse amor. Ah, mas o mocinho tão bonitinho, ele não me amou. Eu amei ele, mas ele não me amou. Você não depende do amor dele. O amor dele não pode afastar todo medo. Só existe um amor perfeito, é o amor de Deus. Esse é perfeito. Ele te ama, meu irmão, perfeitamente. Perfeitamente. Ele te ama mais do que você pode imaginar. Ele te ama mais do que você pode esperar. Ele te ama mais do que você é capaz de imaginar. Ele te ama mais do que você ama ele. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E esse amor agora, ele está entrando no seu coração. O Espírito Santo está derramando esse amor agora, nesse momento, no seu coração. E agora você pode sentir que o medo... Que medo? Que medo? Que medo? Medo de quê? Medo de quê? Ele está aqui. Medo de quê? Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o cante isso e receba o amor de Deus. Os líderes têm liberdade, se quiserem, se sentirem no coração de ministrar, sai do lugar, ministrem, põe as mãos, abraça, declara o amor. Se não sentir, não precisa fazer, mas se sentir, faça. E você que não é líder, você que não é líder, mas sentiu de fazer, faça.
atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Então se afogue, se afogue. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos num lugar onde não há motivos para temer. Eu vou dizer onde a gente está. A gente está nas palmas da mão do Senhor. No lugar onde Ele tem todo o controle, no lugar onde Ele tem todo o domínio, no lugar onde é Ele quem manda, e Ele é o nosso Pai, amoroso, amoroso Pai. Se você puder, vai se colocando de pé. Se você puder, vai se colocando de pé. Eu ainda quero dizer algo para você. Meu querido, presta atenção aqui em mim. Olha aqui para mim, presta atenção aqui em mim. Você entendeu que a parte de Jesus foi feita? Ele resolveu o problema, o meu problema, o teu problema. Agora existe uma parte nossa que precisa ser feita. E que parte é essa? Nós precisamos mergulhar no Espírito Santo. O que aconteceu aqui hoje foi um pedacinho do que ainda vai acontecer. Nós precisamos mergulhar no Espírito Santo. Eu preciso me encher todos os dias do Espírito Santo. Por quê? Porque à medida que eu vou me enchendo, Ele vai me enchendo do amor de Deus, e o amor de Deus vai entrando, e o medo vai saindo. É um processo que precisa acontecer. Amém? Quantos estão dispostos a viver esse processo? Quantos aqui estão dispostos a mergulhar no Espírito Santo, a se encher dEle, a ouvir a voz dEle, a buscar Ele, a procurar por Ele? Quantos estão dispostos? Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente mergulhar nesse processo,
Quando a gente mergulhar nesse processo, o medo vai começar a ir embora. Ele vai embora. Ele vai embora e a gente vai ficando confiante. A gente vai ficar confiante, Anne. Quando a gente olhar para o futuro, a gente não vai ver tragédia, a gente vai ver a bênção. Não, Deus vai fazer uma coisa tão grande na minha vida, você não tem ideia. Isso se chama fé. Jesus, quando ele pergunta para os discípulos, por que vocês estão com medo? Ele diz assim, homens de pequena fé. A gente mergulha no Espírito Santo e a gente se enche de fé, a gente se enche de expectativa e começa a viver o que ele sonhou pra gente, amém? Amém? O meu castigo foi pago ali, o seu castigo foi pago ali, e eu acho, presta atenção em mim, que isso é um motivo pra gente celebrar. Eu não sei não, mas eu tô desconfiado que era pra gente estar pulando de alegria ao saber que o nosso problema está resolvido. Então eu vou pedir uma coisa pro louvor. Eu vou pedir, vamos tocar a primeira música. Vamos tocar aquela que deu tudo errado no começo. Vamos tocar ela. Vamos tocar ela. Porque a letra dela, eu sei que o Gustavo orou na hora de escolher as músicas, porque a letra dessa música fala o que aconteceu comigo e com você. Então eu quero agora que você volte para o seu lugar. Vamos fazer melhor? Vamos fazer melhor? Volta para cá, fica aqui no teu lugar. Os que não vieram aqui na frente, vocês é que venham aqui agora. Vamos, todo mundo que ficou no lugar. Agora vocês aqui na frente, vamos embora. Porque eu vou falar um negócio para vocês. O culto já era para ter acabado. Mas a gente tem que acabar hoje celebrando. Porque a gente tinha um problemão, meus queridos. A gente tinha um problemaço. O nosso pecado precisava de castigo. Mas o problemão que a gente tinha foi resolvido ali, ó. Acabou. Está resolvido. Você se alegra com isso? Você se alegra com isso, meu querido? Quanto você se alegra em saber que o teu problema está resolvido e você não precisa mais esperar o castigo de Deus? Quanto você se alegra com isso? Eu vou perguntar de novo. Amém, meus queridos? Eu estou aqui, ó. Eu estou suando. Eu quero pular. Eu quero pular daqui. Não, vamos então? Tá na bala? Tá na bala? O Gustavo quer pular, eu quero pular. Eu sei que se eu pular, o Gustavo pular, o Steiner, uma hora ele vai sair do teclado e ele vai pular. Então vamos todo mundo pular. E vamos todo mundo celebrar, porque o nosso pecado está resolvido. Glorioso dia. Ah, Miguel, você não deu uma dessa? Ô louco! O seu pecado, meu querido, está resolvido. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão, o quê? Me libertou. Muito estava meu me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me encontrou. Tua voz falou e a morte derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou.
graça que me alcançou e o teu perdão me restaurou. Tua voz falou e a morte derrotou. Todo dia teu sangue me resgatou. Tua voz falou e a morte derrotou. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Eu brado aí no seu lugar. Dá glória a Deus. Não outro igual a ti, Jesus. Preço foi pago por meu pecado. A tua glória rompeu as cadeias. Eu era órfão e sem abrigo. Agora sou um cidadão do céu. Preço foi pago por meu pecado. Foi pago, a tua sim. glória rompeu as cadeias. Foi pago. Eu era órfão e sem abrigo. O preço foi pago de novo, que eles não entenderam. Eles não entenderam? Preço foi pago por meu pecado. A tua glória rompeu as cadeias. Eu era órfão e sem abrigo. Agora sou um cidadão do céu. Tu me curaste quando ferido. Jesus, por teu amor eu respiro. Tenho um futuro e agora vejo, porque tua voz falou e a morte derrotou.
está sentado sobre o trono, só Ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu.